Olá, gente! boa noite, tudo bem com vocês? Olá, gente. Que legal, já tem gente chegando aqui, né? Maísa, boa noite, Edneia. Olha, gente, hoje vai ser um bate-papo incrível aqui que eu preparei para vocês. Estou bem ansiosa para falar sobre esse assunto, porque vai ser um assunto muito importante. Nós já fizemos uma live algumas semanas atrás, falando de TEA na adolescência e na vida adulta, porque eu acho muito importante, né? A gente está propagando esse conhecimento, já que os laudos aí têm crescido demais, os laudos têm aparecido aí a gente, juntamente com os laudos na adolescência e na vida adulta, a gente começa a se questionar sobre algumas coisas. E eu tenho percebido que há um grande espaço para a gente discutir sobre isso. E por isso eu estou aqui nessa noite. Boa noite, Célia da Costa. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Gente, vai mandando o link dessa live aí para quem você sabe que se interessa por esse assunto, para que a gente possa compartilhar e ajudar mais pessoas, né? Já que poucas instituições estão falando sobre isso, já que há um espaço muito restrito para a gente trazer informações valiosas. Então, vale a pena. A partir de hoje é uma discussão que eu quero trazer muito aqui, né, para o nosso Instagram, para o nosso canal. E já quero pedir, se você está aí, se você não segue o nosso Instagram, vai aí, segue o nosso Instagram, para que você possa sempre receber todas as novidades que nós temos por aqui na Rema. Aqui, a Rema, a gente está sempre aí fazendo coisas novas para trazer para vocês, né? Estamos já com 86 pessoas aí online. Os alunos, às vezes, nossos das pós-graduações, gente, às vezes eles não podem vir, porque hoje é dia de aula aqui na Rema, né? Então, os alunos estão aí todos em aula, mas eu acredito que tem muita gente aqui que já é nosso aluno. Coloca aí no chat aí quem é meu aluno que está aqui. Quero ver os alunos da Rema. Lilian, Mariana, boa noite. Boa noite, Paty Teixeira. Coloca aí, gente. Coloca aí se você é meu aluno aí, quero saber de onde você veio. Se é aluno, se é do Clube VIP, de onde você é aí, para a gente saber. Lá, sou ex-aluna da Rema, Nicole, que legal. A Janete, seja bem-vinda, Janete. Lini Beralo, boa noite. Professora Josi. Cristiane Jesus Santos, que legal, gente. É uma alegria mesmo. Vocês estão felizes pela gente ter organizado aqui? Conta aqui para mim se vocês estão felizes, se vocês gostaram desse tema, porque eu quero trazer mais algumas lives aqui para vocês. Para a gente começa. O que colocaram ali? Ai, não vi ali. Quero sempre trazer novidades para vocês aqui no Grupo Rema. Deixa eu ver. Raquel Lopes, boa noite. Luana Ferreira. A Ana, lá de Belém do Pará. Beijo, Ana. É sobre o que a live? Hoje nós vamos falar sobre a questão do TEA na adolescência e na vida adulta. É sobre esse assunto. Ai, tem gente que não conseguiu entrar ontem. A Helena disse assim, por mais lives assim, que legal. Pessoal de Acaraú, olha que legal, gente. A Aline Irabelo diz que trabalha com estudantes autistas que são adolescentes, que bacana. Rainoa está muito feliz de estar aqui. Vai colocando aí, quero saber se vocês já trabalham com adolescentes ou com adultos com TEA, ou se você já trabalha aí numa empresa, né, que tem aí Peraí, gente. Ai, eu tinha travado aqui. E eu quero chamar, já vamos começar, né, para a gente não atrasar essa live, eu quero chamar aqui o professor Michael, ele já está aí, David. Oi, Mara. Tudo bem? Maravilha, e você? Tudo bem, que bom te ver, faz tempinho que a gente não se vê, né? Olha, na verdade, eu vejo você todos os dias, né? Seja por e-mail, seja no Insta,
mas acho que pessoalmente, assim, faz acho que uns 3 anos que a gente não se encontra, Mara. Faz, né? As aulas Sinceramente. presenciais acabaram, agora só ficou no online, né? Pois é, A pois é. Ju falou para mim, professor, que hoje fazem esse mês, fazem esse ano, fazem 10 anos que você está na Rema aqui com a gente. Exatamente. Eu até brinquei com ela, falei assim, Ju, olha, eu não sei se foi proposital, né? Eu acredito que não, mas veio como um presente para mim, porque esse ano tem feito 10 anos de algumas conquistas minhas, né? E eu adianto aqui, a gente fica até um pouco emotivo, que faz 10 anos que eu trabalho com vocês aqui no Grupo Rema Educação. Eu vim de uma indicação do professor Lúcio Mauro Rocker, né? Que trabalhava com a gente na universidade. E aí ele falou assim, Maicon, tem uma disciplina para você, uma disciplina que eu acho que é a sua cara, no curso de urgência e emergência, eu acho que o pessoal do Rema vai te ligar. E deu mais ou menos uns 2 dias, realmente eles me ligaram, e lá se vão 10 anos, viu, Mara? Isso foi em março de 2014. E nós estamos aqui com muita alegria, né? Tempo Celebrando passa, né, 10 professor? anos de colaborador, né? Do Grupo Rema. Sou muito feliz, sou muito grato. Muitas portas foram se abrindo, né? E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito relevante, né, Mara? Muito importante, professor. Hoje a gente vai falar sobre o autismo na adolescência e na vida adulta, né? Um tema muito importante que eu abri essa discussão, a gente até criou um projeto de pós-graduação nessa área, porque nós percebemos que já está existindo muitos laudos, né, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Isso é muito bom, né? Eu falo que o laudo ele é sempre algo muito libertador. Mas pouco tem se discutido sobre esse assunto. A gente até fez uma live, acho que fazem 2 semanas atrás, foi maravilhoso, foi com uma aluna nossa, que ela descobriu o TEA na vida adulta, e foi um bate-papo muito legal aqui. E aí nós falamos, vamos fazer um outro bate-papo, mas na perspectiva de um professor, porque eu vejo assim que na infância, professor, a gente tem se falado muito sobre TEA aqui no Grupo Rema, a gente tem formado muitos professores para lidarem com TEA na infância, mas e aí? E quando esse adolescente está lá, né, no ensino médio, ou ele está lá na graduação, que aí, né, é um pouco mais complicado, e no mercado de trabalho. E daí? O que a gente faz? Como é que a gente faz essa inclusão? E aí, então, veio essa minha ideia de trazer para toda essa comunidade esse debate para que as portas comecem a se abrir mais para falar sobre esse assunto, né? Para falar sobre essa inclusão. E eu sei que você se especializou nessa área, né? Você, além de outras áreas aí que você é especialista, e eu quero começar perguntando por que você teve essa necessidade de se especializar nessa área. Perfeito, perfeito. Então, eu trabalho como docente, Mara, desde 2011. Eu concluí a minha graduação em 2009 no curso de enfermagem e desde então a gente começa, né, dando algumas palestras, alguns treinamentos, seja na área de primeiro socorro, seja na área de segurança do trabalhador. E de 2013 para cá, eu entrei, né, no curso de graduação, dessa vez como docente. E sim, tem sido experiências incríveis, né? E no dia a dia a gente vai se descobrindo, a gente vai percebendo algumas necessidades dos nossos alunos, daqueles a quem a gente está proporcionando um conhecimento, e a gente também está em campo de estágio. E o que ocorre, Mara? Como eu falei para você, desde 2014 aqui no Grupo Rema, vocês sempre nos oferecem disciplinas como neuroanatomofisiologia, neurobiologia do autismo, e, de repente, eu, nesse universo, né, com formação de professores, também ministro a disciplina de saúde da criança no curso de enfermagem aqui na universidade, e aí eu fui percebendo que o contato com esses adolescentes, com esses alunos, seja na graduação, que ora a gente observava algumas características, ora a gente em campo de estágio, que nós lidávamos com uma equipe multidisciplinar, nós tínhamos que fazer estudos, discussão de caso clínico sobre determinado paciente, e eu fui percebendo que, além da neuroanatomofisiologia, além da saúde da criança, além de imunização,
era necessário a gente se especializar de fato, para que a nossa disciplina, a nossa prática aqui no Grupo Rema e no nosso cotidiano, ela fosse aprofundada, melhorada, para que eu, além de contribuir na formação, porque eu sempre falo, né, Mari, a gente já conversou algumas vezes, o Fábio também, que estudar o cérebro é fascinante. Estudar esse órgão que é o centro do controle do nosso corpo. Eu sempre brinco nas minhas aulas que eu vou dando dicas e falo para os alunos para eles colocarem placas para colocar na churrasqueira. Eu falo assim, ó, essa é uma bela placa para colocar lá na churrasqueira. Que o cérebro é o centro do controle do nosso corpo. Aí eu brinco com eles, olha, grava essa placa e coloca lá na sua churrasqueira. Eu fico pensando assim, além disso, por que não a gente entender ainda mais, além da neuroanátomo, como intervir? Como proporcionar para aquele nosso aluno, cliente, paciente, um cuidado, pensando também que esse aluno, que esse nosso paciente, ele vai evoluir, ele tende a evoluir, e hora criança, ele vai chegar na adolescência, vai chegar lá na fase adulta, e esse diagnóstico vai acompanhá-lo, né? A gente observa e estuda bastante, e essa pós-graduação que eu fiz, ela é bem recente e está tudo muito fresco, né? Por isso dessa nossa conversa também ser interessante para todos nós. A gente observa que o nosso aluno, muitas das vezes, quando criança, e você bem disse, ele tem um cuidado, tem um atendimento, tem uma equipe multidisciplinar que o assiste, tem o pai que o conduz àquela terapia, tem o professor que, de repente, observa, mas também essa criança, quando da adolescência e da fase adulta, a gente percebe que muitas das vezes acaba ficando sem horizonte, e a literatura traz isso muito claro, né? Então, veio dessa necessidade em buscar entender, em buscar colaborar, compartilhar, além dos nossos professores, mas no nosso dia a dia, né? Que eu trabalho, como você sabe, em um pronto atendimento, em uma unidade de saúde, faço parte de uma equipe multidisciplinar, onde nós temos pediatra, agora nós temos o nosso serviço bem fresquinho, né? Vou até fazer aqui um merchan na nossa equipe multidisciplinar. Nós temos um psiquiatra que veio fazer parte da nossa equipe. Mas, às vezes, né, Mara, deixar o psiquiatra, deixar ele tão somente conduzir esse quadro, hoje nem os próprios médicos aceitam isso como uma atribuição tão somente dele. Por isso que a gente precisa compreender cada vez mais de como intervir. Professor, a Verônica, ela disse aqui que ela tem uma filha que foi diagnosticada agora aos 28 anos, né? Isso está sendo muito frequente, né? Esse diagnóstico já na vida adulta. E ela fala que a filha dela não gosta de sair de casa. E como mãe, eu acredito que ela esteja aí um pouco perdida, né? E eu acredito que os pais, numa idade, né, com um filho de 28 anos, ficam, e daí? Já tem 28 anos, né? Uhum. Como é que eu posso ajudar enquanto família? Que dica você daria para essa mãe, professor? Para que ela possa auxiliar essa filha nessa questão social, né? De não querer sair de casa, de não ter essa dificuldade de socialização. Obrigado, Verônica. É uma pergunta bastante pontual. Vamos só destacar, né, Maria? A Verônica ela vai acompanhando com a gente. Vamos fazer um caso clínico da filha da Verônica. Certamente, essa dificuldade que a filha dela está apresentando hoje, ela não apresenta tão somente de hoje. Ela tem apresentado essas dificuldades ao longo de toda a sua vida. Ou teve algum momento que, de repente, essa dificuldade ficou mais acentuada, e em outros momentos ela foi se organizando. E a gente sabe que meninas, né, o sexo feminino, e a palavra emasque, né, ele mascara bastante quanto aos seus sinais, aos seus sintomas. Talvez o diagnóstico tende a vir mais tarde mesmo. Imagina um exercício, né, Mara, que a filha da Verônica fez ao longo de sua vida para se ajustar, para se organizar, para se fazer parte do meio. É bem comum na adolescência a gente observar, hoje a filha da Verônica já é uma adulta, mas é muito comum na adolescência a gente partir para as nossas tribos, né? Eu, quando da adolescência, meu negócio era futebol e soltar pipa, e jogar burquinha. E aí eu fazia de tudo para me fazer parte daquele meio. Então eu comprava, na minha época, a gente falava muito, talvez quem tem mais de 30 anos aqui, né, Mara, talvez vai se lembrar, em Bornal. Aqui é como se fosse uma bolsa que nós colocávamos no nosso ombro, enchíamos de burquinha e partíamos jogar burquinha. Essa era a minha tribo. E eu fazia parte dessa minha tribo. Talvez outras pessoas faziam parte do balé, talvez do grupo de teatro, do grupo de dança. Imagina o esforço que a filha da Verônica fez ao longo de toda a sua infância, adolescência, para fazer parte do meio. Mas, de repente, ela encontra um profissional que, de repente, a observa,
ou talvez a própria Verônica, por ser aluna aqui do Grupo Rema, fazendo as nossas especializações, acompanhando as lives, de repente levou a sua filha até uma unidade, passou por um profissional que, de repente, foram aplicando-se os testes e eis que chega-se ao diagnóstico. E agora, parece que tudo começa a fazer sentido, algumas das dificuldades que ela tinha lá atrás. Só que agora ela tem um diagnóstico, Mara. E o diagnóstico, ele de fato, ele é libertador, mas num primeiro momento nós temos aquela fase do luto, né? Como que eu vou lidar com esse diagnóstico? E agora, alguém me disse que eu tenho agora um transtorno de neurodesenvolvimento, que esse transtorno está relacionado com questões sociais, com algumas interações diminuídas, com alguns padrões repetitivos, e ela fala assim, opa, essa pessoa sou eu. E aí entra um desafio muito grande, Verônica, para que você possa envolver a sua filha é ir proporcionando a ela experiências, a gente brinca, em doses terapêuticas. Ou seja, aos poucos. Então, de repente, vamos pensar que a filha dela tem uma dificuldade, talvez, em algum encontro religioso, a uma missa, a um culto, talvez ir à noite, ir a um domingo de manhã, um sábado à noite, talvez seja um momento, um horário de uma demanda maior. Mas vamos oferecer isso para ela em doses terapêuticas, vamos oferecer para ela ir a esses ambientes em horários alternativos, com menos fluxo de pessoas. Fazer o contrário jamais, né, Mara? Olha, então vamos aguardar então 6 meses ela aqui dentro de casa, vamos cuidar dela, depois disso a gente vai envolvê-la. Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar no mercado de trabalho. Então, é uma adulta de 28 anos, está numa fase da vida que já começa a cobrança, inclusive, da sociedade, Mara, que talvez ela teve essa cobrança anteriormente sobre conclusão do ensino médio, de repente escolheu um curso de graduação, e agora? Não vai constituir família? Mas lembra que ela teve esses comportamentos lá atrás? Então, uma dica que eu dou, de repente, tá, Verônica, é que a sua filha vai tendo essas oportunidades, e aí, claro, vai depender da terapia. Nós vamos falar daqui a pouquinho, né, Mara, sobre o tratamento medicamentoso no autismo, na adolescência e na fase adulta, mas vai oferecendo ela, vai proporcionando, e a família, obviamente, tem que estar muito próximo, Mara. Tá. Professor, quais são os principais desafios? A gente sabe que a criança apresenta os seus desafios, mas o adolescente e o adulto são desafios diferentes. Quais são os maiores desafios? Por exemplo, eu estou aqui com várias pessoas assistindo a live e algumas me perguntam assim, ai, Mara, eu acho que eu tenho um sobrinho que está na adolescência, que pode ser TEA, né? Então, como que a família ela pode olhar e para onde ela pode indicar para realmente saber se esse adolescente ou esse adulto tem TEA? Eles ficam muito perdidos, eles usam muito a palavra eu acho que é. Então, o que fazer? Então, são 2 perguntas. Quais os desafios que o adolescente e o adulto enfrentam? E se essas famílias já têm uma percepção de que pode ser autismo, o que elas devem fazer? Qual é o caminho? Boa, Mara, boa, excelente. Valeu, pessoal. Excelente interação. Veja, Mara, quando criança, né, de repente, a gente sabe que o autismo ele tem um diagnóstico, inclusive, pode ser muito cedo, enquanto o RN, aquele choro que não cessa, aquela dificuldade, de repente, de olhar nos olhos do primeiro momento da mãe, do pai, dos cuidadores, uma inquietude, alguns movimentos, alguns comportamentos. Isso lá na infância. Isso lá na primeira infância, na fase escolar, aquela criança em sala de aula que, de repente, é um arrastar de carteira que, de repente, já gera um comportamento, um sofrimento tamanho por conta de uma hipersensibilidade que está presente nesse cérebro atípico, né? Por uma ocasião do neurodesenvolvimento. Oi, Mara. Oi, Mara. Voltou? A internet está oscilando? Agora estamos ok aqui. Na verdade, eu recebi uma ligação lá do pronto atendimento e já... Então, quais são os maiores desafios do adolescente e do adulto, professor? Perfeito. Chegamos na adolescência. Na adolescência, aquelas cobranças quando da infância, que ora era compreendida, ora era uma conversa na supervisão, no adolescente começa a tornar-se necessário uma resposta. E essa resposta, por vezes, ela vem sabendo lidar com as funções executivas. Então, as funções executivas, cumprimento de metas, cumprimento de prazos, que ora na infância ele era cobrado, na adolescência ele torna-se exigido. E é nesse momento que aquela criança que talvez não apresentou os sinais ou que, de repente, não foi diagnosticado,
ou que teve um diagnóstico, de novo, a menina, um masking, uma máscara, e que ela foi imitando outras para que ela vá se organizando, na adolescência e na fase adulta isso torna-se cobrança. E essa cobrança, Mara, muitas pessoas falam, nossa, mas você de novo atrasou no trabalho? Poxa vida, você de novo perdeu o prazo da prova, isso na faculdade? Poxa, mas você novamente estava responsável em fazer a tarefa, a atividade e você não fez? Poxa, a gente tinha que ter ido naquele trabalho em grupos. E o autista, né, Mara, ele tem essa dificuldade nessa interação social. O que acontece muitas das vezes, Mara, na adolescência e na fase adulta, aquele que está ou na graduação ou aquele que já está no mercado de trabalho? Embora ele tenha esses prejuízos na interação social, ele acaba tendo, isso é fato, isso é ciência, isso é neurociência, ele tem uma facilidade em aprender novas situações e ele se destaca naquilo que ele faz. E na faculdade, algumas pessoas vão se interessando com essa habilidade, com essa facilidade, e vão se aproveitando desse aluno, ora, que ainda não tem um diagnóstico, mas está num processo de. E quando, da fase adulta, lá no mercado de trabalho, de novo, ele talvez tenha essas dificuldades nesses cumprimentos, o que acaba chamando a atenção daqueles que estão à sua volta. Ora, a família. E qual é a proposta? Quais são as propostas para que a família possa auxiliar, intervir e ser, de fato, um membro ativo desse processo de terapia? Porque não é um tratamento tão somente para o paciente, para o aluno, para o adulto. É um tratamento da família. Poxa, se de repente estou com, de repente, um prejuízo nessa questão de cumprimento de metas, vamos auxiliar com post-its, vamos auxiliar com lembretes, vamos pensar em algumas estratégias para que ele compareça aos seus compromissos. E aí, às vezes, né, Mara, nós vamos falar daqui a pouquinho, além do autismo, pode vir alguma comorbidade junto. Então, a ideia, a dica é, nesse momento, para que a gente trabalhe com esse adolescente, com esse adulto, é que a gente auxilie para que ele participe. Aquela terapia que ele começou quando criança, adolescente, ela não deve cessar na fase adulta. E as pessoas, às vezes, imaginam, então ele vai fazer terapia até os 70 anos de idade? Se for necessário, sim. Mas a gente também entende, a gente observa isso na nossa prática clínica, que o aluno ele vai aprendendo a lidar com todas essas suas questões. Só que isso, de novo, precisa ser feito um suporte, uma estrutura, um alicerce forte para que ele consiga lidar com os desafios que virão. Uhum. E se existe dentro da família uma suspeita, o que essa família precisa fazer para realmente chegar a um diagnóstico? Mara, hoje nós sabemos, né, pensando em políticas públicas de saúde, eu estou inserido, né, no sistema público, eu sou sanitarista, atuo no pronto atendimento, mas também nós temos contato com o Centro de Atenção Psicossocial. Esses serviços que estão em todo o nosso Brasil, sabemos que a live chega em proporções de Brasil, né? Esses serviços eles estão à nossa disposição. Se de repente, ora o adolescente, ora o adulto, recebeu alguém dizendo, olha, seu filho, você percebeu que tem um comportamento diferente? Eu falo nas nossas aulas aqui, né, Mara, que a gente precisa entender o que é aquilo que é tido como dentro dos valores da sociedade. Agora, começou a ter alguma perda, algum sofrimento, a gente precisa buscar e ligar um alerta, um sinal amarelo. E aí a família, nesse quadro, nesse caso, quando alguém disseram alguma coisa, vamos procurar o suporte, vamos procurar o serviço. Qual é o suporte? Qual é o serviço? A porta de entrada ao sistema de saúde é a unidade básica de saúde, é o posto de saúde. Esse posto de saúde, por sua vez, poderá referenciar esse paciente com alguns comportamentos para uma unidade, para um centro de atenção psicossocial, para um CAPS. Esse é o serviço que nós temos ali profissionais, nós temos psicopedagogos, além do assistente social, além do enfermeiro, além do médico, além do psicólogo, nós temos uma equipe. Então, a família, uma vez que identificou algum comportamento, como esses que nós estamos conversando, né? De repente, uma interação social diminuída, alguns padrões de movimentos repetitivos, uma hiper ou uma hipossensibilidade. Eu atendi um paciente, Mara, no pronto atendimento, olha que interessante, né? O paciente, ele mexia tanto com os dentes e ele retirava os dentes, ele sacava aquele dente, sabe? E aí, no primeiro momento, a família falou assim, meu filho, ele deve ter algum poder, ele deve ser dotado de... E a família
tem esse direito de pensar isso, porque a gente não fala sobre isso, a gente não fala tanto sobre isso. E você aqui no grupo levanta todas essas bandeiras, né? E aí a mãe chega para nós, a criança era o terceiro dente que a criança havia, era um jovem, de aproximadamente 17, 18 anos, era o terceiro dente que ele havia retirado dessa mesma forma, já eram dentes permanentes, em 15 dias. E aí nesse dia a mãe leva na unidade de saúde, ela fez perfeitamente, Mara. Associado a outros sinais, a outros sintomas que a mãe foi compartilhando conosco, naquele mesmo dia, atendemos, o dentista avaliou, orientou, viu que os dentes deles estavam todos preservados, tratou aquele que ele havia retirado, e encaminhamos ao CAPS, Mara. Aquele serviço foi feito um acolhimento dessa família, porque às vezes as pessoas associam o centro de atenção psicossocial como um lugar para pacientes com psicoses, pacientes com surtos psicóticos, depressão, também. Mas nós temos o CAPSI, o CAPS Infanto-Juvenil, que atende desde a criança ao adolescente, ao juvenil, e aí nós temos o CAPS 2, que atende o paciente com transtorno. Esse quadro, a gente conseguiu fazer o norteamento de forma correta, o CAPS atendeu, manejo da família, do paciente, e acabou recebendo toda a equipe terapêutica. Que maravilha, né, professor? Ter esse suporte na área da saúde, né? E muita gente desconhece isso. Ó, a Isabela aqui, ela mora no Reino Unido e ela perguntou, né? A psicóloga diz, e a psicóloga diz que não é ele que faz. Qual é o médico que dá o diagnóstico? Ela está com dúvida aqui de quem é que pode dar esse diagnóstico. É uma dúvida que muita gente ainda tem, né? Ok. Nós temos o neurologista, né? Nós temos o profissional neurologista, que é um médico especialista no entendimento do sistema nervoso, mas também nós temos o médico psiquiatra. Nós temos o psiquiatra infantil, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, nós temos o psiquiatra, que juntamente com os demais membros ali da equipe, com testes em mãos, né, Mara? Para que a gente chegue a um diagnóstico, nós precisamos ter evidências. Então, nós precisamos que esse paciente tenha passado por uma profissional da área da psicologia, tenha recebido todas as testagens, porque não é um diagnóstico tão somente, vou lá fazer um exame de ressonância nuclear magnética e nós vamos ter um diagnóstico de um paciente autista nível 2 de suporte. Imagina se fosse assim, Mara? Imagina se fosse uma receita de bolo a gente tratar o paciente autista? Óbvio que não é, né? Ao passo que foi identificado, né, em mais de 200 tipos de genes diferentes as características dos transtornos. Então, imagina a infinidade de possibilidades, onde um não é igual ao outro. Então, o neurologista ou o psiquiatra, que juntamente com esse arcabouço, né, de instrumentos, ele poderá fechar o diagnóstico desse paciente. Que legal. Professor, a sua área é a área da saúde, né? Fala um pouquinho essa questão da farmacologia no TEA, né? Que também é uma coisa assim que muita gente fica perdida, alguns são contra, alguns são a favor, tem aí essa questão aí. Qual que é a sua visão sobre isso? Perfeito. Aqui no grupo, né? Eu sempre me remeto ao grupo, porque são as disciplinas que vocês nos oferecem. Eu sou muito grato, porque eu tenho uma possibilidade de falar de algo que me encanta muito. E aí tem uma disciplina de neurobiologia do TEA e o tratamento farmacológico. E aí, quando eu sempre brinco que eu falo do tratamento farmacológico, algumas pessoas entortam um pouco a boca, né? Poxa, eu vim aqui para entender sobre o autismo, como que eu vou fazer as minhas terapias, os professores, inclusive. E aí eu vou, de novo, né, oferecendo a eles, durante a nossa disciplina, o que a neurociência, o que a farmacologia, o que a medicina tem de tratamento medicamentoso, que juntamente com as demais terapias, o tratamento medicamentoso jamais, né, Mara? Ele vem para substituir uma terapia, ele vem para substituir uma psicoterapia, ele vem para substituir uma psicopedagogia, onde o profissional vai auxiliar aquele aluno, jamais. A terapia medicamentosa, a farmacologia, ele entra junto desse processo. Pensando numa escala, ele vai ser um dos quarto, quinto elementos aqui. Poderá ser em associação, poderá, em algum momento, instituir algum medicamento, cessar outros medicamentos.
Mas é muito comum, Mara, na prática clínica, quando do tratamento farmacológico, do tratamento medicamentoso, o profissional médico, nós enfermeiros, a gente não prescreve medicamentos, né? O psicólogo não prescreve medicamentos, mas é comum na prática clínica os psiquiatras, os neurologistas prescrevendo medicamentos com associações. Ora, nós temos medicamentos antipsicóticos, e aí a pessoa fala assim, antipsicótico? O que o meu filho vai... para que o médico vai entrar para o meu filho com um medicamento chamado risperidona? E aí tem o RISP, né? O risperidona é um antipsicótico, ele é um bom antipsicótico de um amplo espectro, acaba fazendo melhora de algumas funções cognitivas no nosso paciente, ora aquele paciente com agitação psicomotora, ora aquele paciente com uma estereotipia. E essas estereotipias, lembrando, né, Mara? E os medicamentos, a função deles não é para ir lá e cessar com as principais características do autismo. Não tem um medicamento que o paciente vai fazer uso, que em 15 dias o paciente ele vai abraçar todo mundo, vai ter uma interação social com geral, e às vezes a sociedade cobra isso da gente, né, Mara? Do adolescente, cobra isso ali do adulto. Poxa, hoje está diferente, hein? Às vezes aquele que não está no espectro, ele já tem esses comportamentos, essas cobranças. Você imagina uma pessoa que está no espectro, que junto com todos os outros sinais e sintomas, ele tem essas cobranças. Então, o tratamento medicamentoso, diferente do que algumas pessoas imaginam, né? Ele não vai cessar com aquelas principais características do autismo, mas ele tende a melhorar, inclusive, as comorbidades. Então, ora um paciente autista que o médico prescreveu um antipsicótico, uma risperidona, um aripiprazol. São medicamentos que alguns deles o paciente consegue no Sistema Único de Saúde, outros o paciente pode comprar. E aí, sobre comprar o medicamento, né, Mara? É algo que as pessoas sempre falam, olha, o médico prescreveu um medicamento para o meu filho, o aripiprazol, por exemplo, é um medicamento de alto custo. E eu não tenho dinheiro para comprar esse medicamento. E eu sempre falo para a família o quê? Descanse o seu coração. O Sistema Único de Saúde é para você também. Nós temos hoje processos judicializados onde os pacientes recebem esse medicamento e, em um primeiro momento, precisa comprar até que esse processo seja aprovado por uma secretaria de saúde e depois esse medicamento acaba vindo para o paciente. Mas junto com um tratamento farmacológico, com um antipsicótico, que esses dois são grandes representantes de grandes prescrições, o médico pode prescrever também, pensando em uma outra comorbidade que esse paciente pode apresentar, metilfenidato. Então, o paciente, por vezes, ele pode fazer uso de uma Ritalina, é um nome comercial, né? Pode fazer uso do Venvance, de um Concerta, e aí são medicamentos estimulantes do sistema nervoso central, que essa é a classe medicamentosa, cujo paciente que ora em sala de aula apresenta um comportamento ou uma interação diminuída, um envolvimento diminuído por determinada atividade, esse metilfenidato ele vem com essa indicação, enquanto que a risperidona tende a organizar aquele paciente que ora apresentava sinais de ansiedade, agitação psicomotora. E aí a gente tem grandes ganhos com esses medicamentos, Mara. O paciente que faz uso desses medicamentos de forma prescrita pelo médico, com orientação, ele tem ganhos cognitivos, ele tem ganho, inclusive, na terapia. Porque, às vezes, a gente fala assim, olha, o paciente começou a fazer a terapia e começou até bem, começou até legal. No meio das terapias, no segundo ou terceiro mês, o paciente começou a não absorver tanto das nossas terapias e aí a gente foi entender o porquê. Muitas das vezes, inclusive isso é até uma prática médica, né? Suspende o medicamento por um momento e vamos observar como que ele funciona, como que ele produz nas oficinas, nas terapias. E a gente observa que, por vezes, quando o paciente está desmedicalizado, quando ele está sem aquela medicação, ele começa a ter perdas nesses processos das terapias. Então, o medicamento, ele é tão importante que, inclusive nas terapias, ele vai auxiliar para que o paciente vá se organizando. E qual é o foco da terapia, né, Mara? Para que nós fazemos uma terapia em determinado paciente? A gente faz uma terapia pensando em melhorar a performance daquele nosso paciente. Você fala bastante isso aqui nas suas lives. Melhorar a performance. Tornar esse paciente que hoje precisa de terapia, hora diária, hora semanal, hora mensal,
que usa 2 ou 3 tipos de medicamentos, a ideia é que ele vá se organizando, chegue na fase da adolescência, na fase adulta, que inclusive alguns desses tratamentos medicamentosos tendem a ser diminuídos ou até mesmo cessados, porque a gente melhorou a performance daquele indivíduo e ele consegue se organizar e se ajustar dentro de uma cobrança que vai ser exigida, mas que a gente consiga com mais êxito. É muito conteúdo para a gente aprender, né, professor? Pessoal, vocês estão aí perguntando por que a live hoje não está no YouTube. É que hoje não é evento, tá? É porque a gente faz os eventos aqui de terça, de quinta e de sábado. Hoje é uma live especial. Então, todas as vezes que tiver live especial, vai ser pelo Instagram. Tá bom? Agora, congressos, seminários, simpósios, aí é pelo canal do YouTube, tá bom? Então aí, ó, você que entrou aí, já segue aí o nosso Instagram, tá? Não saia daqui sem seguir o Instagram, porque toda vez que tiver uma live assim, você vai ser aí comunicado, você vai receber aí as comunicações. Então segue aqui o Instagram da Remo, se você quiser seguir também o meu, é o @MaraDuarteDaCosta. Porque a gente vai trazer agora frequentemente esses assuntos que são tão importantes e que têm ajudado muitas pessoas. Professor, se você pudesse dar dicas, né, como professor, agora, como professor que recebe um aluno, vamos supor, eu sou uma professora de matemática que dou aula lá no Fundamental 2 e sou também uma professora de graduação. Recebi esse aluno, não tenho especialização nenhuma, não tenho conhecimento, porque a maioria dos professores não tem. Quais seriam as dicas que você daria para esses professores? Excelente, Mara, excelente. O aluno, né, eu sempre falo que o aluno ele conversa com o professor sem que ele abra a boca, né, por meio de uma comunicação não verbal, por meio de alguns gestos, por meio de alguns sinais de sofrimento. E se de repente o professor, aquele que está lá no ensino fundamental, aquele que está lá no ensino superior, ou está até mesmo na pós-graduação, que ao identificar um aluno que talvez ele tem uma dificuldade pontual, seja no comportamento, seja numa organização, seja numa sensibilidade. Eu sempre brinco que eu tive um professor na minha infância, Mara, que ele falava que tinha aquela hora ali que a gente ia juntar carteiras, quem está aqui com a gente sabe muito bem do que é isso, né, que estão em sala de aula, juntar carteiras para trabalho em grupo. Em grupo, em trios, em quartetos, enfim, era uma festa, né? E eu lembro que tinha uma professora que ela falava assim, não arrastem carteiras, quem arrasta a carteira arrasta a vida. E aí eu ficava ouvindo aquilo, assim, rapaz, arrastar a vida, né? Eu fazia uma analogia lá quando adulto, imagina arrastando a minha vida, eu queria que a minha vida realmente ela andasse, não que ela arrastasse. Mais tarde, Mara, nós fomos descobrir, óbvio que lá atrás, né, eu estou com 39 anos, já faz alguns anos, a gente foi descobrir com o tempo, na época, eu acho que falava-se muito pouco sobre o autismo. Kanner, né, na década de 80, já tinha algumas discussões. Essa professora, em 2002, tinha 25, 26 anos, então era jovem. Eu lembro que ela tinha essa característica que ela falava para nós. Então, veja, Mara, era um sinal, porque depois a gente foi entender, e hoje a gente tem contato dessa pessoa, ela tem um diagnóstico de autismo. Então, veja, aquela fala dela de não arraste a carteira, era para ela. E talvez ali, e ela não tinha um diagnóstico, teve um diagnóstico bem tardio, faz 3, 4 anos que ela teve o diagnóstico, mas ela tinha esse comportamento. Então, o professor que ao identificar um aluno, Mara, em sala de aula, olha, ele tem um sofrimento quando vai fazer uma atividade em grupo, de repente é um ruído, é o sinal, quando o sinal toca, alguns segundos antes do sinal, ele já começa a fazer um sofrimento, já começa, de repente, a ficar agitado em sala de aula. Esse aluno, ele precisa ser entendido e identificado imediatamente. Aquilo de repente, de novo, como aquela família que eu comentei, vamos aguardar um pouco para ver o que pode ser. Hoje nós temos uma rede do cuidado, Mara, saúde e educação andando juntos, e aqui eu faço esse apelo, né? Nós precisamos de mais profissionais da saúde, você que de repente está nos acompanhando, né? Essa live acho que fica gravada, Mara?
Não sei, tem que ver com os meninos. Enfim, mas eu falo que enfermeiros, farmacêuticos, médicos, fisioterapeutas, tem muitos fisioterapeutas nas nossas salas de aulas, precisamos, junto com pedagogos, com psicopedagogos, com neuropsicopedagogos, fazer parte. Porque aquele aluno com sofrimento lá no ensino fundamental 2, talvez ele vai ser o mesmo aluno com sofrimento lá na universidade. O que vai mudar algumas das vezes é a forma ou o tempo que ele sofreu até que alguém o olhe diferente. E as universidades, Mara, os professores de curso superior, quando dá a fase lá da infância, no ensino fundamental 2, ali na adolescência, nós vamos ter olha, vai lá falar com a psicopedagoga que ela vai te ouvir. E na universidade, a quem essa professora vai solicitar uma ajuda? As universidades hoje, Mara, elas estão com um núcleo, né, com núcleos, isso inclusive é uma exigência do MEC, com núcleos formados por psicólogos, ou teoricamente deveria existir, né? Se de repente aquela universidade ela não tem, mas ela precisa contar com profissionais de apoio para dar uma atenção àquele adolescente, que se ao identificar algum sinal, como esses que nós estamos falando, como sofrimento cognitivo, como um sofrimento, como alteração psicomotora, para que, olha, viu, esse aluno aqui, ele está diferente, ele está tendo um sofrimento, está tendo uma perda, está tendo faltas, está tendo ausências. Qual é o motivo dessas ausências? Eu vou esperar o final do bimestre, quando eu aplicar a prova, daí eu vou ver por que ele faltou? Não, eu tenho que me envolver com ele agora, porque esse absenteísmo dele pode ter algumas justificativas. E aí, a gente sabe, né, Mara, que no ensino superior, a gente trata com o aluno. Dificilmente no ensino superior a gente vai falar assim, olha, me entrega esse bilhete aqui lá para o seu pai e fala que eu preciso conversar com o seu pai. No ensino superior, geralmente, o aluno é responsável por ele mesmo. Mas muitas das vezes a gente tem que erguer os braços e pedir para que aquela rede ali de apoio possa nos ajudar. Às vezes o aluno em sala de aula, ele acaba, isso no ensino superior, na adolescência, no final da adolescência, começa de repente a se isolar dos seus pares, começa a ter algumas atitudes que as pessoas talvez o olham, e aí entra o bullying, né, Mara? O bullying ele vem desde a infância, ele vem na adolescência, vem na fase adulta. Se ele, de repente, não foi muito bem organizado por nós, profissionais, na educação básica, na adolescência e na fase adulta, ele tende a se tornar um adulto que ele vai levando a vida, eu atendi um paciente recentemente, Mara, que ela teve o diagnóstico aos 50 anos. E nós estávamos, inclusive, numa discussão aqui em uma das disciplinas do Rema. E alguém falou assim lá no chat do Rema, né? A gente deixa o chat, eu brinco que o chat do Rema é para travar, de tanta participação. E eu falei assim, aí uma aluna postou assim, professor, que sentido faz uma pessoa receber um diagnóstico de autismo aos 50 anos? Aí eu brinco que aquilo mexeu comigo, né? Aí eu falei assim, gostei da sua pergunta. Daí eu abri mão de algumas coisas, fechei o nosso slide e fomos conversar num grande fórum com a turma. Pessoal, o diagnóstico, independente da fase da vida que ele venha, seja na adolescência, pais e mães vão conseguir entender o porquê daqueles comportamentos. Quando da adolescência, aqueles que de repente estão próximos, vai entender daquele comportamento. Lembrando que nós temos um cérebro, né, do adolescente, que ele ainda não está totalmente formado, principalmente a região frontal, capacidade de julgamento, e chega na adolescência, chega na fase adulta. É aquela pessoa que talvez, de novo, ele foi se esforçando ao longo de toda a sua infância, adolescência, fase adulta, chegou aos 50 anos, quando ele estava no processo de diagnóstico de um neto, aquela pessoa foi diagnosticada. Lindo, perfeito. Primeiro, o que ela sofreu, infelizmente, não voltou, não vai voltar atrás, né? Mas é a outra metade da vida que ela tem pela frente. Como que ela vai continuar no seu trabalho? Mara, uma pessoa com 50 anos hoje, ela trabalha, ela produz, ela está ativa. Né? Eu vejo a minha sogra com 55, 60 anos, a minha sogra está assistindo, né? Eu acredito que ela tem essa idade. Se ela tiver menos, certamente ela vai acabar comigo depois. Mas veja, se uma pessoa como a minha sogra hoje, com 55, 60 anos, recebe o diagnóstico, fechou. A gente vai conseguir auxiliar, tem os nossos filhos, nossos netos. Então, o diagnóstico, independente do momento em que ele venha, nós, profissionais, precisamos ficar na espreita, né, para que, da melhor forma possível, a gente consiga intervir. Então, seja no ensino fundamental 2, seja lá na graduação, ao identificar um aluno com alguns desses comportamentos, erga a mão, não sofra sozinho,
Embora hoje, né, nas nossas turmas de pós, elas saem, como a gente conversa a nível de Brasil, a gente tem tido cada vez mais profissionais envolvidos. Mas se de repente não tem, é bem possível que na escola que você trabalha, algum profissional tenha um entendimento sobre. Fale isso na roda de professores, fala isso na sua reunião de pares. Eu falo, né, professor, precisa, dentro das escolas, precisa ter especialistas nessa área. Eu bato muito nessa tecla, e por isso que eu luto muito para formar esses profissionais, né? E por isso que eu estou abrindo esses espaços de discussões, porque eu vejo que nas lives o pessoal vem, acaba, né? Nossa, eu acho que eu vou buscar pelo médico, eu acho, porque a consciência, isso abre a porta de possibilidades. Então, eu acho que tem muita gente sofrendo, tem muita gente que muitas vezes na adolescência sofreu por exclusão, sofreu por bullying, e nem sabe que hoje ele pode ter um diagnóstico de TEA. Então, eu conheço várias pessoas que foram diagnosticadas enquanto adulta, e elas comentam comigo, Mara, foi libertador. Lógico, né? Como o senhor falou, no começo a gente tem aquele sentimento, mas depois quando a gente passa a entender por que eu tenho esse comportamento, por que eu tenho essa sensibilidade, por que às vezes já falaram assim para mim, ó, Mara, eu não achava que esse mundo era para mim. Eu não cabia nesse mundo. É como se em todos os lugares que eu tivesse, eu não me encaixasse em nenhum deles. E hoje eu sei que isso faz parte do transtorno, mas que não tem nada a ver comigo, né? E essa pessoa, ela compartilhou comigo. E essa pessoa, professor, ela começou até com quadros depressivos, ela começou a ter pensamentos de morte, porque ela dizia que em todos os lugares que ela ia, era muita solidão, ela não se encaixava nos grupos. E aí hoje ela disse assim para mim, Mara, agora faz sentido. E conhecendo quem ela é, né, o autoconhecimento de quem ela é, hoje ela tem se esforçado e ela tem conseguido. Ela falou assim para mim, ó, é um esforço, né? Não é algo natural como para você. Mas a cada dia eu vou vencendo as minhas inabilidades. E eu vou crescendo e eu vou avançando. Então, ela fala assim, olha, a sensibilidade que eu tenho com a comida, a questão social, né? Então, várias questões, ela fala, hoje faz sentido para mim. Ela fala assim, para mim foi libertador, porque eu parei de sofrer, eu parei de me culpar, principalmente a mulher, né? Por que eu conseguia? Por que as outras pessoas conseguiam, eu não? Por que eu via a vida dessa forma? Então, eu falo assim, que o diagnóstico, ele é libertador. No começo traz um conflito, mas depois, assim, as pessoas que eu conheço que tiveram diagnóstico, hoje elas estão muito bem, né? Se entendendo, crescendo, trabalhando, se relacionando, mas partiu da questão do diagnóstico. Por isso que eu falo que a informação, ela é tudo. Quando a gente tem a informação do nosso lado, quando a gente amplia a nossa visão, se conhece, né? Como a gente se relaciona com o mundo, isso faz toda a diferença, né? Pessoal, o professor estava aqui falando, né, da nossa pós. Perguntaram aqui sobre a pós, a gente tem uma pós na área de autismo na adolescência e na vida adulta. Eu criei esse projeto justamente para ser um espaço de compartilhamento de dores, de conhecimento baseado em evidência, mas a turma tem se tornado também um momento de compartilhar, de trocas de experiência, e são para todos os profissionais. Nós temos alunos da área da pedagogia, da área da enfermagem, nós temos alunos da área da assistência social, porque também ele é aberto não só para a área da educação, quanto para a área da saúde. Eu acho muito legal isso, porque a troca de experiência, gente, tem sido bacana. Então, se você aí tem interesse em fazer parte dessa comunidade que estuda sobre o autismo na adolescência e na vida adulta, entre em contato aqui pelo Instagram e a gente vai te encaminhar certinho para você fazer parte, né, conosco desse não é um movimento, né, desses estudos mesmos baseados em evidência científica. Então, quero fazer um convite. Ai, Mara, tem muita dificuldade. Eu sempre falo, não existe dificuldade. O que existe é falta de conhecimento, né? E a gente precisa ter esse conhecimento.
Pessoal, a nossa live está acabando, porque pelo Instagram é só 1 horinha, né? Live pelo Instagram é só 1 horinha. Mas vamos para a última pergunta. A Ana perguntou: existe diferença entre o espectro do nível de suporte 1, 2 e 3? Boa pergunta. Como é o nome dela, Mara? Ana PSR7, tá o Instagram dela. Boa, Ana. Tudo bem, Ana? Valeu, obrigado pela participação. Ana, assim, quando a gente fala no autismo, né, a gente comentou que existe uma infinidade de possibilidades. Por isso que quando a gente fala assim, vamos tratar um autista de nível 1 de suporte da mesma forma que nós tratamos um outro autista também nível 1 de suporte. O que é esse nível, né? O nível 1, 2, 3, nível leve, moderado e severo. O que é isso? Quando a gente fala no autismo, é um transtorno de neurodesenvolvimento, é um cérebro atípico. É um cérebro que, em algumas das áreas, no processo do neurodesenvolvimento, esse desenvolvimento, essa formação, ocorreu de forma atípica, diferente da que deveria acontecer, tanto anatômica quanto fisiologicamente. O formato desse cérebro e as suas funções, as suas sinapses nervosas, as suas fiações. E aí tem alguns pacientes que eles apresentam essas atipias em maior ou menor intensidade. Aí as pessoas até perguntam, né, Mara, quais áreas do cérebro estão envolvidas no transtorno? Quais áreas do cérebro a neurociência ela justifica como a responsável por aquele comportamento? Existem várias áreas, Mara. Região frontal, região do occipital, região do cerebelo, responsável pelo equilíbrio, coordenação motora, tônus muscular, organização dos movimentos. E existe uma área que ela é bem importante, chamada corpo caloso. É uma área que ela une os dois hemisférios cerebrais, né? O hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Não é uma aula de anatomia, né, Mara? Só para deixar claro aqui. Às vezes as pessoas falam assim, agora vai entrar na anatomia pura. Não, não é. Mas só para justificar, Ana, por que algumas pessoas têm o nível 1, outras estão no nível 2, outras estão no nível 3. Tudo vai depender de quais áreas ou da intensidade daquela área que está envolvida, dos sulcos, dos giros. O corpo caloso, como eu disse, é uma área que une os dois hemisférios. Esse é o corpo caloso. Esse é o hemisfério cerebral esquerdo e esse é o direito. O corpo caloso une os dois hemisférios. Em alguns casos, Mara, esse corpo caloso ele está abolido. Ele não existe. Mas como que ele não existe? Mas como que a pessoa então está viva? Ela está viva porque nós temos um processo de neuroplasticidade cerebral, que desde muito cedo vai se organizando. E isso é o fascínio da neurologia. Então, tem pacientes que vai ter um nível de suporte aumentado, chamamos de nível 3, é aquele severo. Aqueles pacientes com nível 2 de suporte, que tem uma ou outra área de atipia, que está anatômica e fisiologicamente diferente no tamanho, na proporção, na função, e o nível 1 de suporte. E aí, às vezes, as pessoas falam, né, Mara, então nível 1 é tranquilo, vamos deixar o nível 1 de boa, que Deus cuida dele. Deus cuida, de todos nós, inclusive do autismo nível 1 de suporte. Só que, ainda sendo nível 1, que vai talvez conseguir organizar as suas funções executivas, ou boa parte delas, talvez vai realizar as atividades de vida diária sem muita ajuda dos demais, mas vai precisar de uma compreensão, aquele local de trabalho vai ter que ser ajustado, ele também vai se organizando. Já o nível 2 pode ser aquele que precisa de um medicamento para se organizar, que ele vai ter mais estereotipias, pode ter menos interações sociais. E o nível 3, né, Mari, é aquele autista severo, é aquela forma mais avançada, com um nível muito maior de suporte daqueles que estão à sua volta, da família. Por isso que, de novo, não tratamos só o paciente, tratamos a família, que é quem... um dia eu ouvi, Mara, eu sei que nosso tempo já está se findando, mas um dia eu ouvi o seguinte, os terapeutas, nós, terapeutas, ficamos com o paciente 1 ou 2 horas por semana. É a família quem fica com ele durante todos os demais períodos. Portanto, os diferentes níveis estão associados com diferentes áreas de atipia, o que é o transtorno do neurodesenvolvimento. Obrigada, professora. Eu quero agradecer mesmo de coração, viu? Obrigada por ter aceito esse convite. Quero dizer assim que é muito especial, né? Discutir, por mais que seja 1 horinha aí, com quem entende do assunto e ainda mais com essa visão da área da saúde que você tem, né? Parabéns pelo seu trabalho, que você continue aí
fazendo diferença na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos nossos professores, e agradecer mesmo por essa contribuição, tá bom? Pessoal, antes do professor sair, para ele dar um tchauzinho aí para vocês, amanhã a gente tem evento às 18h30. E lembrando também que nós estamos na Semana do TDAH. Vai aqui na bio do Instagram, inscreva-se para a Semana do TDAH, que também é gratuita. Vocês podem assistir as aulas aí e ter um pouquinho. Eu vi que teve muita gente aqui no Instagram perguntando sobre TDAH. Vai lá e se inscreve na nossa semana. Vocês gostaram, gente? Vocês gostaram? Coloca aqui no chat. Ó, a Kátia disse que foi muito bom. Obrigada, Kátia. Gostaram? Olha lá, a Érica falou obrigada, professora, obrigada pela live. Gente, obrigado, viu, pela presença de vocês. E a gente se encontra amanhã, tá bom, gente? Obrigada, professor. Quer deixar alguma mensagem? Super quero, Mara. Agradecer você, né, pelo convite. É sempre muito bom a gente falar. Nós estamos chegando no mês de abril, né? Mas o Rema sempre antecipando. A gente sabe que o autismo, no mês de abril, muitos movimentos são organizados, pessoas que nunca falaram sobre, naquele mês falam, isso é bom. Mas vamos falar mais sobre isso. Então, de repente, você que curtiu, né, Mara? Vem com a gente, né? Vem para a comunidade Rema. Aqui a gente é muito feliz, né? A gente discute bastante. Eu gosto muito do que você fala, e é o lema do Rema, compartilhar o conhecimento. Eu sempre faço isso nas nossas aulas, nas nossas reuniões. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada, professor.